Estamos iniciando aqui. Falta 1 minuto. Já vamos começar. Tá saindo bem? Sim. Tá saindo o som? Tá ouvindo? Sim? Tá bem. 20 horas. Vamos iniciar então mais um trabalho da nossa Caminho da Luz na noite de hoje. Então, hoje teremos como tema mediunidade e vida. Tema que está inserido no livro Momentos Enriquecedores, da Joana, e psicografado pelo Divaldo. Então, hoje eu vou utilizar esses dois aqui, Momentos Enriquecedores e Momentos de Esperança. E a Joana tem 8 livrinhos de momentos. E vale a pena retornar sempre a eles, porque são instruções muito práticas assim para a condução da nossa vida. Então, o trabalho do sábado à noite, na Caminho da Luz, sempre é dedicado a Joana, né? E nós temos trabalhos de exposição doutrinária no sábado à noite, na terça à noite e na sextas à noite, às 20 horas. Atendimento fraterno, quem necessita, procura no Face as instruções e pode olhar lá como é que faz para contatar o nosso pessoal. Então vamos iniciar com uma prece para criar um ambiente espiritual e assim criar uma atmosfera fluídica mais benéfica para onde nós estamos neste momento. Então vamos iniciar. Mestre Jesus, Espíritos amigos bondosos, nesta noite, Senhor, envolva-nos a todos em seus braços de luz e de amor, dê-nos a serenidade nos pensamentos, a tranquilidade nos corações, e que possamos, em união de pensamentos, comungar as ideias, os ideais e as virtudes que esta doutrina nos apresenta. Que possamos todos espalhar o amor e a bondade que recebemos hoje dos nossos amigos espirituais. Agradecemos, Senhor, e iniciamos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, hoje, vamos falar de um tema, mediunidade e vida. Eu não quero entrar assim muito no tema mediunidade e todos os seus meandros, né? Nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade relacionada à nossa vida. O que ela nos traz, nos proporciona, e para aqueles, vamos dizer assim, os simples da mediunidade, não aqueles que têm uma mediunidade mais expansiva. Então nós vamos tratar mais sobre a mediunidade no nosso cotidiano da vida, que é essa mediunidade que todos nós temos. Então, para iniciar, falar de mediunidade, as pessoas têm que entender que da existência da alma e a sobrevivência do corpo. Porque mediunidade corresponde a eu ser eu ter um intercâmbio entre o mundo espiritual. Eu ser uma faculdade que permite eu ter um intercâmbio com o mundo espiritual. Então, se eu não acredito, não aceito o mundo espiritual, fica um assunto meio irrelevante. Mas, como diz um colega meu, disse, para vocês que acreditam nisso, daí eu disse, tá, mas para ti é uma teoria, né? Acreditar no mundo espiritual. Ele
Mas não é uma teoria também tu acreditar num mundo que não tem nada depois da morte? Ele também é. Então pega a melhor teoria, pega essa teoria do espírita, que é uma teoria que pelo menos te dá possibilidades, abre caminhos, né? Do nada tu não tem nada, né? Mesmo que tu não acredite, mas segue com ela. É uma boa teoria para seguir na vida. Então, nos fenômenos mediúnicos não tem nada de maravilhoso, assim, sobrenatural. Tudo obedece, são leis naturais que temos, e nas diversas leis que são descritas no Livro dos Espíritos, no Evangelho e nas obras espíritas. E no Livro dos Médiuns, claro, principalmente. Então, a mediunidade não é um privilégio exclusivo de algumas pessoas, né? Ela se manifesta através de sonhos, de intuições, de premonições, de psicografias, né, psicofonia, efeito físico, etc. Então temos alguns tipos de médiuns, né? Temos esses médiuns de efeitos físicos, que os objetos se mexem, tem os médiuns sensitivos, inspirados, que somos todos nós. Esse aí independe vamos dizer assim, de aptidões. Todos nós somos intuitivos, recebemos intuições dos espíritos. Então, de certa forma, por menos que se aceite ou se acredite, nós somos médiuns, né? Porque a gente, de certa forma, está em contato com o mundo espiritual e as intuições nos chegam a todo momento. Então, depois tem médiums audientes, que ouve, tem médium que fala, tem médium que enxerga espíritos, tem médiums curadores. Então, tem uma classificação e quem quiser saber mais sobre detalhes e classificações e tipos, vai ver no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e lá tem descrito muito bem assim, todas as variedades e tipos de mediunidade. Então, nós vamos ficar mais nos médiums sensitivos, que seria as pessoas comuns, que é todo mundo. Todo mundo tem recebe intuições, seja boas ou ruins, a depender da sua condição moral, né? Como diz o Allan Kardec, essa faculdade ela precisa ser educada e direcionada ao seu verdadeiro objetivo, que é servir de instrumento para a propagação do bem, do amor e do consolo, né? Quando recebemos mensagens através dos mediúnicos, isso consola muito. Então, quem são os médiuns, né? Como diz lá no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no capítulo 14, diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Né? Então, e daí, olha bem, influência dos espíritos. Todos nós recebemos influências dos espíritos. Então, de certa forma, todos nós somos médiums. E tanto que no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, o Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Tu vê que muito mais do que a gente imagina. Claro que, exceto aí o nosso livre-arbítrio, a gente não está à mercê também de ser conduzido como marionete pelos espíritos. A gente decide, mas as nossas decisões, de um certo ponto, têm um pouco da influência dos espíritos. Mas nós podemos concordar ou não, né, com as influências. Então podemos dizer que, afirmando que todos somos médiuns. E os espíritos nos inspiram ideias, projetos, conhecimentos, técnicas, né, bem como sentimentos assim, e valores morais. E do mesmo modo, os espíritos nos insuflam paixões, discórdias e toda a sorte de maus pensamentos
E aí cabe a cada um escolher o gênero da influência que se submete. Né? Então, a condição moral, essencialmente, vai definir a que tipo de espíritos estamos sob influência. Então, a boa mediunidade, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem no capítulo 24, item 12, diz assim: o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. Simpático aos bons espíritos. E só por eles é assistido. Veja bem. Simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Quer dizer, o bom médium não dá abertura às más influências. E quem determina isso é a sua condição moral. Então ele diz, completando ali no Evangelho, diz: e neste sentido, unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, vejam que, como diz a Joana, a faculdade mediúnica, que é um atributo orgânico, não é nada milagroso, nem paranormal, assim, como se fala, né? É uma condição humana para todos os espíritos. Então a Joana diz que a faculdade mediúnica é neutra em si mesma, sendo o fenômeno a que dá origem corresponde às condições ético-morais do médium. Então toda a condição, o tipo do fenômeno e o tipo de resposta que damos às nossas influências vai ser de acordo com a nossa moral, né? E para condução da nossa vida, então vamos considerar assim: somos todos médiuns. E normalmente quando se fala em cuidados especiais, orientações para os médiuns, de uma certa forma todos nós pensamos: tá, isso é só para os médiuns, né? Eu não sou médium, não preciso me cuidar a esse ponto. Mas aí é que eu quero que nós prestemos atenção. Se somos todos médiuns, então as instruções e orientações para os médiuns, que a gente acha que é só para os médiuns, assim, que são mais expansivos e que falam, que vê, né? Essas orientações servem para a nossa vida, pois nós, com elas, teremos melhores condições de sintonizar com os espíritos bons e assim produzirmos uma mediunidade, mesmo que simplória, né? Só intuitiva, uma mediunidade de melhor qualidade. Então, o que a Joana coloca, até ela coloca nesse livrinho? Assim, para conquistas das manifestações mediúnicas benéficas, né? É importante a conduta e o equilíbrio moral, certo? A vigilância, né? Prestar atenção no que pensa, no que fala, cuidar com as atitudes. O estudo sistemático, quer dizer, tentar entender sempre o mecanismo do mundo espiritual, da vida, tentar entender o que somos, né? Por que espíritos que somos e quais as nossas tarefas aqui no mundo. A disciplina das emoções e manifestações nervosas. Essa é complicada. Disciplina das emoções e manifestações nervosas. Olha, hoje em dia, essa aí daria para pular, né? Mas, estou brincando, né? Mas o momento nos deixa, às vezes, exaltados, né? E é muita transformação. Então, isso acontece. Mas é para a gente cuidar. Então, cuidar das emoções e cuidar com as iras, né? Momentâneas, mesmo que sejam momentâneas. O clima de prece, meditação e pensamentos elevados. Isso tudo são orientações que a Joana está passando. A ação constante no bem ao próximo, que em última análise, quando se faz o bem ao próximo, é benéfico para nós mesmos, porque a gente obedece uma lei de ação e reação. Então, se nós produzimos o bem
o bem nos retorna automaticamente. Então, ao fazer o bem, estamos fazendo para nós mesmos como um resultado. A alimentação frugal. O pessoal que trabalha no mediúnico presta atenção nisso, né? Porque não pode ficar muito cheio, o sistema digestivo ali trabalhando pesado. Mas se nós pensarmos, isso é para o trabalho mediúnico, uma alimentação frugal. Mas para a nossa vida cotidiana, será que também não é importante uma alimentação frugal? Porque se eu estou envolvido com excessos de toda ordem, tanto de alimentação como de bebida e de outros vícios, eu dificulto a ação dos bons espíritos, as influências dos bons espíritos. Quer dizer, a minha simplória mediunidade vai sair prejudicada. E por último ela coloca repouso físico e boa disposição. Quer dizer, o estresse e o cansaço, né? o sistema nervoso alterado, né? por esses motivos, dificulta muito a influência dos espíritos em nossa vida. Então o bom pensamento, o otimismo, né? faz com que nós tenhamos uma frequência vibratória mais adequada. Então o repouso também é importante. Nós estarmos bem fisicamente, né? Dormir aquela quantidade de horas e não se desgastar tanto. E não está aqui, diz a Joana te coloca, não estão aqui todas as condições para o bom desempenho de uma mediunidade. Mas daí ela coloca assim que, contudo, qualquer um que seguir esses pontos, né, que em resumo são conduta moral, vigilância, prece, né, cuidados com o corpo. Então, resumidamente, seria isso. Veja como é muito cuidados com o corpo, principalmente, e emocional. Então, isso faz com que nós tenhamos nós tenhamos habilidades e estejamos habilitados a receber as influências dos bons espíritos. Então, ela diz que qualquer pessoa que seguir isso resultará em expressivo e animadores avanços nas etapas mais significativas da evolução espiritual. Claro que junto ao trabalho em favor do bem geral, né? Isso aí não é só para nós. Os bons espíritos também nos influenciam e nos ajudam muito mais se nossa dedicação também é para o bem comum e não só egoisticamente para nós. Então a Joana nos coloca que para nós vivermos a mediunidade em todos os instantes da nossa existência e que nós experimentaremos venturas e ganhos, né? E que nos trarão muitas benesses e nos iluminaremos com essa questão. Então, e eu volto a afirmar, ela fala, vive a mediunidade em todos os instantes da tua existência. A mediunidade é essa, simples, que é intuitiva. Eu não estou falando da mediunidade clarividente, de mediúnica, não, é essa nossa, todo dia, né? Então, ela cita, assim, várias figuras da história, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Voltaire, Pitágoras, Schumann, Mozart, Maomé, Nabucodonosor, Akhenaton, o faraó egípcio. Então, assim, desde a arte, da poesia, da música, da religião, da política e muitos outros personagens, todos estavam envolvidos com a mediunidade. Recebiam intuições, recebiam orientações e nós não estamos diferente disso. A nossa vida é isso. Os bons espíritos estão sempre a nos intuir. E os maus também. Eu não digo maus, né? Não tem maus espíritos, eles são ignorantes momentaneamente. Eles são bons, mas ainda não sabem que são. Mas os espíritos ignorantes também nos influenciam para a nossa queda. Então vai depender de nós, do meu estado emocional, a quem eu vou dar guarida a estas intuições. E a Joana coloca para nós não
nos excusarmos de fazer parte desse grupo de obreiros do bem, que tantos essas figuras históricas que ela cita, né? Mas quanto aqueles figuras simples e que não aparecem na sociedade, que também são grandes obreiros e fazem o bem sem vultos, né? De propagandas e tal. Então, que ela nos influencia, né, a fazer parte desse grupo do bem, do trabalho do bom, do trabalho do belo, do bonito. E ela diz, para nós, só assim conseguiremos alterar a paisagem do mundo, do planeta. E de forma que o amor, vamos dizer assim, seja base principal das regras de convivência, das nossas leis, que o amor seja a nossa regra para a conquista da felicidade, que a Joana coloca, que parece tardar a chegar entre os homens. E é verdade. Nós estamos um pouco atrasados na nossa evolução. Todo esse conflito que está acontecendo agora, e coronavírus, e confusão, isso já era para ter acontecido há 20 anos atrás, mas teve uns atrasos e assim dá para ver até o próprio Divaldo, né? Seguidamente, às vezes ele comenta algumas coisas que devido a esses atrasos eles foram prorrogando a existência terrena dele, né? Dando mais um tempo que o homem ainda não estava bem preparado e precisava de mais um trabalho, mais incentivo para ocorrer as mudanças. Mas agora as mudanças estão aí. Nossa palavra de ordem hoje, né, devido às circunstâncias do momento do mundo, é discernimento. Então nós temos que discernir os pensamentos que nos invadem a nossa mente, as ideias e sobretudo as emoções, né, e sentimentos que chegam ao nosso coração, porque nas mídias sociais hoje nós sofremos muitas influências e às vezes damos guaridas a sentimentos de baixo, vamos dizer assim, de baixa frequência, né? A gente fica às vezes emocionalmente afetado assim com essas discussões, mas isso é o cuidado que temos que ter, que a Joana nos coloca, né? Então, nessa condição de espíritos encarnados, dotados de cérebro e coração, e temos muitos encargos sociais, né? Temos muitos encargos institucionais, quem participa de entidades e nas próprias entidades espíritas, né? Quem trabalha e tudo, ou sociais de toda ordem. Então nós temos relações afetivas, de influência, né? E cabe-nos então discernir as forças que escolhemos sintonizar e as obras que estamos concretizando em nossa estada aqui no planeta. O que nós estamos deixando, né? Em que nós estamos sintonizando? Porque todos nós podemos deixar no livro do mundo belas páginas de solidariedade, de fraternidade, de caridade, ou, se desejarmos, né, para a nossa infelicidade, vamos dizer assim, semear o ódio, a dor, a discórdia. Então, isso tudo faz com que, se assumirmos essa postura, nós voltaremos ao mundo espiritual em condições graves. Então, vejam que tudo são escolhas, né? Que obra eu quero produzir no mundo ou no ambiente onde estou, ou na família que tenho, ou com as pessoas que eu tenho contato. Eu vou levar a fofoca, a discórdia, o mal-estar, ou vou sempre produzir o bem, vou produzir o bem-estar entre as pessoas, né? O sentimento de felicidade, de ânimo, de otimismo, mesmo com essa confusão toda do mundo. Aonde nós estivermos, que a gente consiga levar esta sintonia vibratória do bem e do amor. Porque isso é o grande trabalho do médium, né, nesse mundo. E certamente os bons espíritos nos ajudarão muito.
E a Joana coloca no livro Momentos de Meditação, que é um dos livrinhos aqui, né? Que ela bota uma coisa interessante, que ela bota assim: Jesus já veio ter contigo e deixou-te precioso legado, que ainda não conheces. Quer dizer, mesmo há 2000 anos, com todo, vamos dizer assim, com todo o trabalho e dedicação que Jesus nos proporcionou, nem todo mundo na nossa humanidade conhece essa obra. E mesmo nós aqui, que temos um pouco de conhecimento, às vezes deixamos nos levar por emoções desequilibradas, vamos dizer assim, né? Então, de todo, nós ainda precisamos estudar um pouco mais e nos afirmar nesse objetivo do bem. E ela coloca que o Mahatma Gandhi bastou o Sermão da Montanha para completar-lhe a preciosa e missionária existência de homem de fé e ação. E daí a Joana bota assim: já o leste, meditando e aplicando-lhe os conceitos do dia a dia? Veja, não precisa muito. Eu não preciso ler todas as obras espíritas, acumular um volume de conhecimento enorme. É um instante. Para o Gandhi bastou o Sermão da Montanha para modificá-lo, todo o sentido da vida dele. E para nós, só esperamos que a nossa ficha caia, né? Como tem aquele termo. Então, em algum momento a ficha cai e a gente vai dizer: entendi a lição, entendi o recado. Eu vou ser um bom médium nessa vida, vou usar dos meus atributos de ser espiritual e vou produzir o que deve ser produzido no caminho do bem e do amor. Né? O Gandhi até coloca, que eu peguei uma coisa, um textinho dele ali, do Gandhi, ele disse: o que destrói o ser humano? E isso é muito atual, né? Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, que isso na nossa política é o que mais tem, né? Eles querem ficar ricos, mas sem fazer nada. Sabedoria sem caráter, quer dizer, eu saber para enganar os outros também não vai nos trazer benefício. Negócio sem moral, quer dizer, eu negociar enganando também não nos traz benefício. Ciência sem humanidade, então, e oração sem caridade. Eu posso ser um homem de oração, um homem de fé, mas se não produzir caridade, não deixei obra. Como diz a Madre Teresa, as mãos que trabalham valem mais do que a palavra da oração, porque a mão age diretamente naquele que necessita. Porque o orar simplesmente como um ser religioso, vou orar para que você tenha alimentos, não adianta, não vai chegar, eu vou ter que agir, né? Estou dando um exemplo assim. Então a caridade faz parte essencial da nossa conduta e isso nos eleva moralmente. E o Emmanuel, para nós encerrarmos, coloca no livro Caminho, Verdade e Vida uma frase curta, mas muito significativa, que serve para o nosso contexto de trabalho, né, de mediunidade, o que eu devo fazer nesse mundo, né? E ele coloca assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Quer dizer, eu não preciso de condições especiais, de lugares especiais, né, de ambientes especiais para produzir o bom trabalho. Como o Emmanuel coloca, o Cristo não estabelece linhas divisórias. Todo o lugar, todo o momento é momento de sermos médiums. E a mediunidade é a nossa vida. Nós somos seres espirituais. E os bons espíritos ficam felizes e desejosos de nos ajudarem na grande tarefa. Basta
que nós tenhamos a frequência vibratória adequada. Então, cuidarmos bem das nossas emoções, se utilizar sempre da prece, do Evangelho no lar, cuidar muito com a boca, né? Cuidar muito com o que fala, com os pensamentos, e sempre ver o lado bom das pessoas, né? Não falar demais e não evidenciar as dificuldades das pessoas. Isso tudo produz ambientes harmoniosos. Então, meus amigos, por hoje seria isso, né? E Jesus se utilizava, mesmo depois de todo o seu ministério, após toda a ação caridosa que ele fazia, ele se recolhia em oração e silêncio para falar com nosso Pai Celestial e depois retornar ao convívio dos homens, porque no ambiente do terreno tem influências negativas. Mas se nós estarmos bem sintonizados, essas influências não nos atrapalham. Então, a oração é um grande instrumento de ajuda para a nossa sintonia. Então, vamos orar e encerrar o nosso trabalho da noite. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos assistiram esta noite, que estiveram conosco em nossos lares, ilumina, Senhor, o nosso ambiente doméstico, o nosso templo interior, os nossos corações, que possamos espalhar a luz divina do nosso Pai Celestial, espalhar a bondade, espalhar o amor e a caridade a todos que estão ao nosso alcance. Que possamos receber as energias luminosas do nosso Pai Celestial, dedicadas pelo nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, a todos nós. Energias essas que nos restabelecem o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, revigoram as nossas forças para continuarmos a nossa jornada terrena com esperança, com fé e com amor nos corações. Que a bondade dos céus esteja sempre conosco e em todos os lares deste orbe terrestre. Que assim seja. Muito obrigado a todos pelo acompanhamento e a presença no nosso trabalho desta noite. Uma boa noite, que todos fiquem na companhia dos bons espíritos e do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite.